Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula da arte atuarial, mais uma aula de Python. E hoje nós vamos falar sobre o uso do self. Inclusive, nesse vídeo aqui, eu vou mostrar para vocês que vocês podem usar ou não o self. Como o Python é uma linguagem de alto nível de abstração, é uma linguagem muito utilizada, nós temos essa funcionalidade. Se a gente não colocar o self, ele coloca ali ocultamente o self, o new, e a gente pode programar então de uma maneira mais fácil. O legal dessa aula aqui é que nós vamos poder relembrar alguns conceitos que já foram falados. Então aqui nós temos a classe funcionário. Essa classe ela tem um método, uma função chamada set_salário, ou seja, vamos setar o salário. E esse método recebe um parâmetro chamado valor. O método set_salário usa o self para acessar o atributo salário da própria instância da classe funcionário. Então, quer dizer, o self é uma palavra-chave no Python para referenciar a própria instância de uma classe e é utilizado para acessar os atributos e métodos de um objeto qualquer. Para quem já programou em linguagens mais antigas, como Java, C, C#, o self ele é equivalente ao this. Então a gente tem, por exemplo, this como ponteiro, ou this.nome. Esse this.nome ele acessa o atributo nome da instância. Então a gente percebe uma semelhança aí, nesse caso, com linguagens um pouco mais antigas. Uma coisa bem interessante que eu acho no Python, isso é uma funcionalidade bem legal, é que você consegue usar ou não usar o self e ter o mesmo resultado. Por quê? Porque o interpretador do Python insere o self automaticamente no primeiro parâmetro de todos os métodos. E é isso que eu vou provar para vocês na aula de hoje. Entretanto, na minha humilde opinião, eu acredito que utilizar o self deixa o código mais claro, mais legível, ele fica mais fácil de você entender, principalmente se tiver muitas funções e muitos atributos. Então, utilizar o self é uma prática mais recomendada. Mas, como eu falei, vocês podem usar ou não, porque o resultado será o mesmo. Ok, então, temos a nossa classe, e o nosso método. Nós vamos fazer agora o instanciamento dessa classe funcionário. Então, aqui o S recebe o instanciamento da classe funcionário. Tem que primeiro rodar a classe, para depois a gente rodar aqui o instanciamento. Ok, agora nós podemos então setar um valor, setar um salário. Então, vou utilizar aqui já a variável instanciada S, ponto, o meu método, set_salário e o valor. E agora, para eu visualizar, eu vou printar o s.salário, que é o meu método. E aqui vai me dar o resultado, que é o valor, 1000. Nesse exemplo aqui, nós utilizamos apenas um método. Eu vou apagar isso daqui, vou colocar agora uma função, uma classe um pouco mais complexa, com mais atributos. E nós vamos ver como que nós podemos printar a saída, ainda utilizando o self. Já nessa classe aqui, em que a gente tem mais parâmetros, a gente pode dizer o seguinte, tomando essa linha aqui como exemplo, o self.fruit igual a fruta, essa linha aqui atribui o valor da variável fruta ao atributo fruit da própria instância da classe. Ou seja, essa linha aqui diz que o atributo fruit da instância atual da classe terá o mesmo valor que a variável fruta. Então isso serve também para todos os atributos aqui que serão inseridos dentro desse método, que é o método inicial ou construtor. Nesse caso aqui, nós vamos criar também um outro método que é para poder exibir. Quando a gente chamar a função, será exibido o quê? Vou colocar um print aqui. A fruta é self.fruit, tá aqui a fruta. A cor é self.color. E promoção, se tem promoção ou não, self.promoção. Percebam que as palavras aqui não precisam ser os mesmos
ser as mesmas palavras do atributo que está aqui dentro do construtor. Nós podemos alterar, desde que a gente não faça confusão. Mas muita gente acaba colocando o mesmo nome aqui, tanto no self quanto na própria variável. Então agora, para eu armazenar uma variável com os atributos que estão presentes nessa classe, eu vou fazer o seguinte, eu vou declarar a variável e essa variável vai receber a classe com os atributos. Exemplo, vamos colocar aqui então uma maçã. Maçã, a classe, que é food, né? E aqui são os atributos. Fruta, maçã, cor vermelha, promoção 10% off. Vamos agora colocar uma outra fruta, pera, ou seja, chamei a classe, atributos, pera, verde, e não tem promoção, então eu vou colocar vazio. Para exibir, a gente precisa chamar esse método aqui, que é o show. Então vamos colocar o maçã.show e também o pera.show. Vamos rodar. Beleza, rodamos a classe com os seus métodos. Vamos fazer a atribuição, que no caso aqui do Python é uma referência, já que a gente está trabalhando com linguagem orientada a objetos. E aqui nós vamos printar. Então aqui, percebam que a saída a fruta é maçã, a cor é vermelha, promoção 10% off. Pera, a fruta é pera, a cor é verde, promoção não tem promoção porque eu não coloquei nada ali. Ok, como o nosso curso tem ênfase em Data Science, vamos agora utilizar algum exemplo com números, com cálculos. E eu resolvi trazer novamente essa questão de classes e o uso ou não do self, justamente porque a gente vai ter o módulo de teste de software, que vai ser atrelado ao GitHub. Então, achei muito importante trazer essa revisão aqui para vocês. Né? Inclusive, vocês, ao fazer o teste de software, os testes unitários, vocês podem utilizar ou não o self. Então, vai ficar aí a critério de vocês, beleza? Vamos agora utilizar o código um pouco mais complexo, que agora envolve cálculo. Nós temos aqui essa classe, juros, né? Esse método de construção inicial, que tem 3 atributos. E aqui a gente tem um cálculo que será realizado, aqui é o capital vezes 1 mais a taxa de juros dividido por 100, porque eu estou considerando aqui números inteiros. E nós temos aqui essas variáveis declaradas, que vai receber string, e no final eu vou concatenar todas com uma quebra de linha, que vai me retornar então a mensagem. Então, por exemplo, a gente tem aqui, vamos rodar essa classe, senão não vai funcionar. Beleza. Nós temos aqui, então, o Mário, chamamos a classe juros e colocamos os atributos, que é 15 mil, 4% de juros, 2023. Agora, uma coisa interessante quando a gente utiliza o self é o seguinte, ó, se eu tentar dar um print no Mário, não vai funcionar. Eu tenho que instanciar com esse método aqui, que é o show. Então, o que eu vou fazer? Eu vou declarar uma outra variável, que eu vou chamar agora de Mário underline str, né, de string, vai ser igual a Mário ponto, esse método aqui que vai me retornar essa concatenação aqui com o resultado que eu quero. Então, vamos rodar aqui essa instanciação e agora sim nós podemos dar um print de acordo com essa variável que foi declarada aqui recebendo o método show. E nós temos aqui, o total é 15.600. Por que não é 15 mil? Porque foi aplicado um juro de 4% em cima desse montante aqui. O acréscimo, R$ 600, e o ano vigente é 2023. Agora, pessoal, olha que coisa interessante. É por isso que eu gosto do Python. O que você colocar aqui para rodar, ele vai rodar, com função, com classe, sem classe. É por isso que eu gosto do Python. O que não acontece com outras linguagens, por exemplo, C#, C++, você já não consegue fazer esse tipo de manobra. Então eu vou copiar novamente aqui essa função, esse método show, e vou apagar todos os selfs. Então vou apagar esse self aqui, vou também apagar esse self aqui. Beleza. Aqui dentro do show eu vou colocar esses atributos aqui. Então vamos colocar aí esses atributos. E eu vou rodar só esse método aqui sem o self. Ó, rodei. Vou pegar essas duas linhas aqui, novamente,
Agora eu vou trocar para show, né? Porque agora é só o método. Beleza, vou rodar aqui essa linha. Fiz a atribuição e agora eu vou printar direto essa minha variável aqui. E olha o que aconteceu, consegui fazer a impressão sem muito trabalho. O total é 15.600, acréscimo de 600, o ano vigente é 2023. Então, por isso que eu falo para vocês, o uso do self é opcional, você usa se você achar interessante. Eu prefiro usar porque eu acho que o código fica mais organizado. Mas o Python ele é tão incrível que você consegue criar o código sem utilizar o self. E eu acho isso fantástico, né? Ainda mais para quem está aprendendo, não quer ter muita dificuldade na criação do código, consegue fazer aí sem o self, só colocando aqui, utilizando dessa forma a construção do bloco. E uma outra coisa também é que nós podemos ir além. Vamos supor então que tem uma classe aqui que eu vou chamar de new. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar toda essa parte aqui, ó, porque tem que ter uma indentação aqui e vou dar um tab, né? Agora nós vamos fazer diferente. Eu vou colocar aqui, vou apagar isso aqui. Então, ó, new.show, vou trocar também esse valor aqui, colocar 20.000. Vou rodar aqui essa classe sem o self, tá? E vou rodar aqui o new.show com esses valores aqui. Beleza? O que eu vou fazer agora? Eu vou instanciar, vou colocar aqui agora um outro nome, né, que vai ser o Bruno, e vou copiar aqui para baixo. Vou novamente fazer a atribuição e agora eu vou dar um print Bruno. Dei um print Bruno e aqui nós temos os valores. Ó, o total é 20.800, né, que é 4% em cima dos 20.000, acréscimo 800 e o ano vigente é 2023. Então, mesmo a gente utilizando a classe, a gente consegue também, né, ter o retorno, né, ter a saída aqui esperada sem utilizar o uso do self. Então, o self fica a critério de vocês. Na aula lá de teste de software, que vai ser o módulo novo que será inserido, eu não sei quando você está vendo essa aula, ele já pode ter sido inserido ou não, nós vamos trabalhar com o self. Então, será um código um pouco mais trabalhado, mas a gente vai fazer integração com o GitHub. Então, assim, utilizar o self, eu acredito que vai ficar mais legível o nosso código. Então vai ficar mais fácil de vocês entenderem, apesar de ter uma complexidade um pouquinho mais alta. Então, galera, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê numa próxima. Valeu, tchau, tchau. Aquele abraço.